Jorge Luiz Borges, em seu livro Outras Inquisições, um conjunto de ensaios, ele dedica o ensaio a uma teoria, digamos assim, uma tese bastante instigante, que seria a possibilidade de se elaborar, de se fixar uma história da metáfora. Não uma história do símbolo, digamos assim, que seria ali o significado da metáfora, não é a história da construção em termos linguageiros, linguísticos, dos efeitos de sentido da metáfora, que seria relacionado ao significante, mas a história da própria dinâmica metafórica. É uma ideia incrivelmente instigante, original, e que a gente vai ver em breve, tinha um certo desenvolvimento, um certo apelo numa determinada época em que realmente houve pesquisas até nesse sentido. Porque, de certa maneira, o estabelecimento da metáfora, digamos, do desenvolvimento de uma metáfora, é mais ou menos o estabelecimento do próprio desenvolvimento de uma cultura em relação a certos elementos dessa mesma cultura. É interessante que o Borges utiliza para exemplificar, porque o texto começa justamente com essa apresentação, que sai de história universal é a história de umas quantas metáforas. Rascunhar um capítulo dessa história é o fim desta nota. Né? O ensaio ele inclusive coloca como nota. E é interessante então que ele vai fazendo essa construção a partir de uma metáfora, que é a ideia de Deus. Né? A ideia de Deus, ele chega no final na ideia, e aí por isso o título da Esfera de Pascal, de um aforismo espantoso, né, do Pascal, que é essa ideia que Deus é uma esfera espantosa cujo centro está em todas as partes sem referência em nenhuma. É uma espécie de demonstração geométrica da existência de Deus a partir de uma lógica muito peculiar que é espetacular. Ela é simples, ela é sintética, ela é robusta e ela oferece na cabeça do leitor uma imagem ao mesmo tempo impossível, quase como uma composição do Escher, factível, porque a gente entende todos os conceitos expostos nessa imagem. E esse pequeno ensaio do Borges é justamente o ponto de partida da introdução brilhante, aliás, realizado pelo pesquisador Paolo Lucentini, para a introdução do livro dos 24 filósofos, que é o livro que a gente vai tratar hoje aqui. O livro dos 24 filósofos é um livro muito misterioso, de origem, digamos assim, muito dúbia. Aparentemente, o início da circulação dele foi no século XII, e ele, como o título diz, representa o resultado, os proceedings, vamos dizer assim, de um colóquio de 24 sábios, todos discutindo a essência de Deus. Esse, digamos, colóquio, então, o resultado dessas discussões foi sintetizado em uma série de, digamos assim, de parágrafos, né, de premissas lógicas. São um total de, digamos, são um total de 24 também, o número dos sábios. E essas premissas lógicas abordam justamente a existência de Deus, as possibilidades de existência de Deus. Então é fascinante como o colóquio ele tenta, digamos assim, dar conta de todas essas possibilidades. Como foi mencionado, não se sabe muito bem a origem do livro. Provavelmente não foi colóquio nenhum, né? É um livro resultado, digamos assim, dos esforços de ou dois, ou vários autores ao longo do tempo, como era comum na Idade Média. E esses esforços cumulativos, digamos assim, num esforço de síntese, foram burilando contextos originais que eram discutidos na época dentro dos quadros da filosofia escolástica. E essa, digamos assim, síntese, esse esforço, né, de síntese, acabou gerando um livro único, que são como aforismos, digamos assim, de natureza sacra, de natureza sagrada, que dão conta da existência de Deus através de mecanismos como o da esfera de Pascal, não é? Então existe inclusive uma versão muito parecida no livro da própria, digamos assim, esfera pascalina,
que é justamente a segunda tese. Deus é uma esfera infinita cujo centro se encontra em todas as partes e sua circunferência em nenhuma. Segundo o raciocínio do Borges, aqui a supressão do espantosa, esfera espantosa, trocada por esfera infinita, dá o tom de uma época mais, digamos assim, cética, mais cínica, mais desesperadora, que foi o momento histórico de Pascal, e um momento histórico em que aparentemente as respostas, especialmente da essência de Deus, eram mais fáceis de ser obtidas, como era o caso do século XII. Esse livro, então, ele é extraordinário, ele é fenomenal. Cada tese vem acompanhada de um pequeno comentário de natureza lógica, e o texto original é em latim e a edição que eu tenho aqui é traduzida para o espanhol, não é? É um livro curtíssimo, mas que tem um prefácio e um pós-fácio geniais, não é? Aqui a boa parte, digamos, do estofo, né, do livro são o prefácio e o pós-fácio, é um livro de 125 páginas, 126 páginas, são quase 130 páginas, e é um livro pouquíssimo conhecido, pouquíssimo divulgado, mesmo nos círculos de filosofia, mas é um livro de uma densidade poética, talvez por lidar com a metáfora, que é extraordinária. A estética extremada, extremista, nos dias de hoje, ela tem uma considerável aprovação. É usual, né? Edições e estudos acadêmicos das obras do Lautréamont, Marquis de Sade e de outros tantos autores e artistas, às vezes cineastas, como Pasolini, que trabalharam elementos extremados na concepção estética de suas obras. Curiosamente, vários pesquisadores e pensadores trabalham essa, digamos assim, esse desvio. O pensamento radical, o pensamento ou a filosofia que enverede em extremos, ela não é tão bem-vinda, não tão bem vista. Por exemplo, eu acredito que isso talvez se dê pela imagem que se construiu em torno do filósofo. Né? É uma imagem uma imagem platônica, né? De um ser acima das necessidades humanas e que está sempre, enfim, perdido em pensamentos elevados, né? Aquela imagem que nós temos do Hegel ou do Kant, né? De Kant, que são pessoas assim ensimesmadas em complexíssimos problemas metafísicos, éticos, enfim. Então, o espaço da filosofia, assim, que trabalha o material extremado, ela é um espaço um pouco limitado. Isso é uma pena, porque um filósofo como Max Stirner, que é essencial na modernidade, de certa forma, ele acaba sendo um filósofo quase clandestino. Né? O pensamento dele parece que não consegue, embora ele tenha o livro, na verdade tem um livro só, e alguns escritos muito esparsos, são coletados aí em edições de 200 páginas. O seu único livro de fôlego, que é o único sua propriedade, foi traduzido já para o português no Brasil, foi também lançado em Portugal, mas não é um livro fácil de achar. Vocês vão encontrá-lo na estante virtual por, em média, R$ 300, tanto o português quanto a edição portuguesa quanto a edição brasileira. Eu recomendo a edição portuguesa, que tem um excelente pós-fácil. E aparentemente esse material não é muito usual na universidade, na academia. Não existe muitos debates em torno de Stirner, grupos stirnerianos, enfim. Mas por que necessariamente esse filósofo e por que essa postura? É porque Stirner ele foi longe, muito longe. O livro dele, mesmo para os padrões dos livros clandestinos, usuais na Alemanha, em uma época de intenso debate intelectual, o Hegel, talvez muito a contragosto, ele inspirou uma série de jovens revoltados, né, uma geração de jovens revoltados que buscavam questionar
a partir do pensamento hegeliano poderoso, né, a partir dos elementos da dialética hegeliana, as estruturas sociais, né, aplicar aquilo que o Hegel tinha em mente mais como uma espécie de subterfúgio para derrotista, né, de acomodação ao real, esses jovens questionavam. Inclusive o jovem Marx, o jovem Engels, que nos legou o único retrato, né, esboçado de Stirner, que é quase um nome perdido, né? Max Stirner, na verdade, é um pseudônimo. O nome mesmo do autor é Johann Caspar Schmidt. Mas o que trata O Único Sua Propriedade para ser um livro considerado... As avaliações que ele teve na época, da própria censura, que em geral são avaliações objetivas, até mais do que da crítica especializada, isso até hoje, é que o livro ou ele era perigoso demais, porque negava tudo e abria as portas para o crime, pura e simplesmente, ou ele era bizarro demais, o que significava que ele estava fazendo alguma coisa humorística, ao estilo de um Swift, na proposta modesta, né? Para resolver o problema da fome na Irlanda, que é devorar as crianças irlandesas. Das duas, uma. Mas na verdade era um pouco mais que isso. É muito pouco tempo que eu tenho disponível para falar de um livro como o do Stirner. Mas eu vou talvez pensar dois elementos essenciais. O primeiro desses elementos é a ideia de fantasmagoria. O Stirner, ele talvez tenha sido um dos filósofos que mais trabalhou uma noção, filosoficamente, uma noção de alienação, ao analisar, por exemplo, a pátria, o Estado, Deus, como espectros, como fantasmagorias, próximo do romance gótico, que na Alemanha teve um grande desenrolar. Nunca se foi analisado esse elemento, mas eu acho que é interessantíssimo, porque a percepção dele vai muito além de qualquer percepção marxista. Pro Stirner, o Estado ou a religião, eles se introjetam no indivíduo como se fosse uma espécie de possessão e projetam, por outro lado, né? Existe esse movimento duplo, uma realidade nova, inteiramente construída de elementos fantásticos que funcionam para o indivíduo dominado, né? Digamos assim, possuído. É um pensamento extremamente elaborado, extremamente complexo e que dialoga com a ficção terrorífica do momento em que ele escreveu, do início do século XIX. O segundo elemento que eu gostaria de pensar é a ideia de crime. A ideia de crime do Stirner é uma ideia complexa também. Existe realmente uma espécie de defesa da própria violência em si, como ação, forma de ação, e que dialoga novamente com uma literatura rica, né, inaugurada aí pelo Thomas de Quincey, que é uma literatura de uma percepção do crime mais elaborada, mais, digamos assim, estetizada, que vai desembocar nos modernos romances policiais e que em vários deles existe essa percepção de que crime e o combate ao crime parecem ter a mesma essência, o que faz com que não faça diferença de que lado o detetive, ou enfim, a pessoa ali que está lutando, ou que está ali no meio do imbróglio jurídico, de que lado ele se posicione. É novamente uma ideia muito original, muito complexa e muito perigosa, como os censores bem perceberam, e riquíssima, e que chegou à superfície através de meios, vamos dizer assim, de contrabandos, né? Meios indiretos. Autores, né? São poucos autores como Derrida ou o próprio Marx, que escreveu no Ideologia Alemã uma longuíssima crítica ao Stirner, que leu muito bem o Stirner, aliás, a crítica não é de todo ruim, mas não acerta todos os pontos também, porque afinal o Marx ele tem um ponto de partida muito diferente do Stirner, ele não tenta entender o ponto do seu adversário. E mais atualmente o Derrida, falando de Marx. Então,
Stirner é um autor que foi soterrado pelo extremismo que ele resolveu abraçar e que precisava ser desesperadamente redescoberto, talvez na mesma chave empregada pelo Barthes em Sade, Fourier e Loyola. O Stirner é um criador de linguagens. Ele constrói um universo inteiro, ele construi um universo inteiro através de uma linguagem muito elaborada e que precisa ser redescoberta.